Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve o Rei obediente ao Pai. Vós fostes levado para ser crucificado. Como manso cordeiro é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu o que Jesus lhe disse isso. Por que Jesus lhe disse isso? Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um tempo em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para compreendermos esta palavra. Supliquemos.
Amém. Irmãs e irmãos, estamos nos preparando para os acontecimentos finais da vida e missão de Jesus neste mundo, a obra da sua entrega definitiva. Vimos ontem Jesus na casa de Betânia e hoje estamos com Jesus no seu folheto aí, o número 9, na página 36, capítulo 13, a partir do versículo 21 de João. Esta cena que a gente acabou de ouvir na proclamação do Evangelho é imediatamente após a instituição da ceia e o lava-pés. Quer dizer, a instituição da ceia e do lava-pés não resolveu todos os problemas que a mesa tem. Isso é muito importante. A Eucaristia e o servir da igreja não resolve todos os problemas, mas capacita e qualifica a gente para enfrentar os problemas, ainda que não demos conta de resolvê-los. Concretamente, tem dois problemas profundamente desconcertantes: um traidor e um negador. Judas, que procede os ritos saindo da mesa para a traição, e Jesus anunciando a Pedro a negação. Qual é o problema mais grave que nós enfrentamos na mesa da nossa casa, senão esses dois? Qual dificuldade maior nós temos na mesa da nossa casa e de nossas convivências em família, com amigos, com parentes, que não passa por essas duas dimensões, a traição e a negação? Não é? Não sei se você não está dando conta de alcançar, mas é. E é bem à mesa que se apresentam esses problemas, porque é bem na realidade em que a gente fica sentado à mesma altura, não tem nenhuma cadeira mais alta que a outra, é bem na realidade em que a gente fica no mesmo nível, olhos nos olhos, o coração no mesmo nível, a mente no mesmo nível, os pés no mesmo chão. É bem neste território que se evidencia esta realidade difícil da vida. Como lidar com as traições? E não pense somente nas traições grandiosas, como no caso do adultério, mas pensemos nas pequenas traições, das pequenas coisas cotidianas, que muitas vezes são elas que vão fazendo uma passagem, um aterro para ajudar a gente a atravessar para o adultério. Todo adultério, ele nunca nasce do nada, ele é sempre, toda grande traição num casamento, seja no adultério ou a traição da honestidade, da retidão na forma de conduzir as coisas, no ser verdadeiro, todas as formas de traições. Pensemos em todas as expressões de traições que envolvem a alma humana. Todas. Até aquela mais desconfortável de não entender ou fazer de conta que não está entendendo o assunto da mesa. Fazer de conta que eu não entendi. Fazer de conta que não é comigo. Fazer de conta que eu não te enxerguei, pedindo passa tal coisa da ponta da mesa de lá para cá.
esses detalhes da vida que compõem a relação cotidiana e a existência nossa. É aqui a centralidade da nossa relação conosco mesmos, com o que está aqui dentro é uma coisa, mas o que passa pela feição ou pelos lábios é completamente diferente. Portanto, intimamente ligada à traição de Judas, está a negação de Pedro. Para opor ao enfrentamento da traição de Judas e a negação de Pedro, nós vemos o senhorio de Jesus, a firmeza de Jesus que se dá numa realidade profundamente também humana. Jesus, pegue bem no começo do Evangelho, diz assim: naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido. Na sua Bíblia, dirá: Jesus ficou de novo profundamente comovido. Porque, se você olhar no capítulo 11 e 12 de João, Jesus já ficou profundamente comovido quando ele vê a realidade do sofrimento humano, e ele diz assim, naquela conversa que nós vimos há poucos dias: agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Lembra? E também no capítulo 11, versículo 13, ao ver Maria, a irmã do morto, Lázaro, levantar-se com os outros e ir na direção do túmulo, ele teve um frêmito interior, ficou profundamente comovido. Aqui é a terceira vez que Jesus fica profundamente comovido no Evangelho de João. Também algumas Bíblias vão traduzir por ficou interiormente perturbado ou aflito. O que significa essa perturbação e essa aflição interior, senão aquilo que nós meditávamos, a dimensão humana de Jesus? É o verdadeiramente homem que fica perturbado. Mas nele habita também o verdadeiro Deus. Ele é verdadeiramente Senhor. Depois dele dizer: um de vós há de me entregar, os discípulos desencadeiam um debate. Pedro faz sinal para o discípulo amado que está ao lado de Jesus, faz gesto, mímica, para perguntar: quem é? Aí Jesus diz: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus tomou um pedaço de pão, molhou no molho e entregou a Simão e disse: faz logo. Os estudiosos de Bíblia dizem que esse gesto de Jesus contrasta com o profundamente comovido do começo da cena. Aqui, a iniciativa da paixão está nas mãos de Jesus, mas o Evangelho de João, Jesus já repetiu e repete: ninguém tira a minha vida, ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou por mim. A morte de Jesus não é uma fatalidade, não é um esquema de trapaça humana que manipulou uma narrativa e o acusou. Tem tudo isso, tem o pecado humano, tem a articulação do sinédrio, dos sumos sacerdotes, mestres da lei, do Império Romano, tem essa articulação toda, mas nenhuma articulação de rejeição a Jesus é mais decisiva do que a firme decisão e o senhorio de Jesus na entrega de si. A cruz não é uma fatalidade.
de manipulação humana. A cruz é uma entrega de si, é uma oferta de si. E a gente precisa sempre olhar para a cruz, contemplando esse senhorio de Jesus, essa altura de decisão e de firmeza. Depois tem o debate sobre o que ele falou com Judas, se compra comida para a ceia, ou se compra alguma coisa para dar aos pobres, de novo o tema dos pobres. Mas o desfecho é interessante. Judas sai e Jesus, e o texto termina no versículo 30 dizendo assim: depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. A grande treva da paixão, a grande treva, a grande escuridão do pecado e da fuga do homem de Deus. Judas entra na grande noite do pecado e da traição. Embora estejamos juntos com Jesus à mesa, nós também podemos ser dominados pela grande noite. Judas sai e Jesus de novo dirige uma conversa estranha. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Jesus cumpre até o fim, o extremo, a obra do Pai, numa obediência determinada, manifesta numa unidade profunda com o Pai, que ninguém arranca-o da intimidade com o Pai. Não há traição que supera a íntima comunhão e fidelidade de Jesus com o Pai. Isso aqui poderia ser regra de ouro para todas as traições nossas, em nossas relações, especialmente em nossos ambientes de família. Não há traição que nos tira da íntima comunhão e fidelidade e obediência ao Pai. As traições seriam vencidas assim, se tivéssemos essa intimidade com o Pai. Não é que elas não existam e deixem de existir. Onde há realidade humana, se manifestará essa fragilidade, sempre. A vontade dos discípulos é não tocar nesse assunto. Jesus diz com toda tranquilidade: se Deus, agora o Filho do Homem, peguei, vale a pena. Versículo 31. É muito interessante essa teologia, na página 37. Agora, depois que Judas saiu, disse Jesus, leiamos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. E aí recomenda aos discípulos: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus. Leiam. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Porque a obra que Jesus opera na cruz, embora toda discípula e todo discípulo tem que renunciar a si, tomar a sua cruz e seguir Jesus, mas a obra que ele realiza na cruz, absolutamente nenhum é capaz e foi capaz e será capaz de passar pelo que ele passou. De ninguém podemos esperar
que se assemelhe a esta passagem de Jesus: para onde eu vou, vós não podeis ir. O que eu vou fazer é uma passagem que depois vem toda a teologia da morte, do sepultamento, é uma descida à mansão dos mortos, é uma visita às moradas eternas dos túmulos, para arrancar de lá os sepultados e chamá-los à vida. Ninguém faz esse caminho que Jesus fez. Simão Pedro pergunta, continuando o texto: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro desabafa, versículo 37, leiam. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Às vezes a gente faz essas rezinhas melosas, que até parece que a gente dá conta mesmo, não é? Esses desabafos emotivos, que até parece que a gente dá conta mesmo. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Até parece. Jesus, que é Senhor da vida dele, que ele vai ofertar, e da vida nossa, ele responde, 38, respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo. Galo cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Esse intervalo da solidão da alma, acho que a maior parte de vocês não sabem o que é isso. O intervalo solitário da noite entre um canto e outro do galo. Tem que ter uma alma sertaneja para entender o que é isso aqui. Entre um barulho e outro que estranha o silêncio da noite, uma sirene e outra, uma cantada ou outra de pneu dos desembestados nas noites escuras. Esse som que acorda e que lembra a gente que a gente está no meio da noite acordado, esse som do canto do galo é o som que lembra a gente a condição do que a gente é. O agora que Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Esse agora não depende do homem, da fidelidade do homem. Deus não é Deus porque o homem é fiel a Ele. Deus é Deus para além de nossa fidelidade, infinitamente para além de nossas infidelidades. Deus é Deus para além de nossa confissão, dizendo quem Ele é, mas também para além de nossa negação. Esse agora, o Filho do homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Esse agora é uma afirmação escatológica, é a hora de Deus. Por sua perfeita obediência no serviço humilde, obediente como servo, assumindo a condição de escravo, obediente até a morte e morte de cruz, o Pai responde, associando a si mesmo, a Ele, o Pai, o seu Filho, e fazendo-o participar de sua glória. Uma glória que se manifesta sem nenhuma força de humilhação e depreciação da fragilidade humana. Jesus não deprecia e não escarnece da fragilidade humana.
ele, diante da fragilidade de Judas e de Pedro, ele fala de um agora. O Filho do Homem foi glorificado, e usa o verbo no passado. Já foi. Irmã, irmão, para celebrar bem nossa Páscoa, precisamos pedir ao Divino Espírito Santo para dar-nos o discernimento, para que alcancemos a graça de despojar-nos das traições e das negações que frequentam a mesa da nossa casa. E eu morro de medo de você pensar que aqui se trata apenas de traição e de negação dos temas, dos dogmas da fé ou da fidelidade matrimonial. Aqui engloba elementos que você não tem noção do alcance deles, da aplicabilidade desse texto, da descida, poderia dizer assim, sem nenhum medo, da descida à mansão aos infernos de nossa baixeza, de nossas fragilidades. Aqui é a descida extrema para pôr nossa presunção humana, nossa arrogância, nossa pretensão humana, nosso orgulho humano de achar que porque a gente é Pedro e é o chefe do colégio apostólico, a gente está pronto e merece só honrarias e inclinações. Não é à toa que Jesus escolhe Pedro com essa fragilidade. Imagine se fosse uma eleição popular hoje de Pedro. Quantos diriam: não vou votar para Pedro ser papa porque ele fez isso? Como tantos hoje acham que o Papa Francisco não é papa porque ele fez isso ou aquilo. Que pena! Negar o magistério, negar a instituição divina do ministério do Santo Padre o Papa, porque tem loucos e doentes e dementes na fé fazendo lista dos defeitos de Pedro. Pode continuar fazendo. Você nunca alcançará o perscrutar das entranhas da alma de Pedro, de Francisco e de cada uma e cada um de nós que o Senhor é capaz de penetrar. Não se iluda. A lista que você tem das virtudes heróicas que alguém precisa ter para ser papa, ou para ser pai, ou para ser marido, ou esposa, ou irmão, ou filho, essa lista das virtudes heróicas, você pode continuar fazendo-a, mas saiba que Jesus traz com ele a lista das baixezas que frequentam a mesa da nossa casa, em nosso coração, nossas traições e nossas negações, ainda que nunca corajosamente assumidas, e talvez até por debilidade, nunca conhecidas por nós. De vez em quando eu vejo o orgulho das pessoas que se confessam, achando que porque se confessaram tão prontas. Eu gosto de dizer: cuidado, saia daqui não orgulhoso porque você se confessou como manda a norma da igreja. Saia daqui porque a misericórdia do Senhor te visitou, e você não pense que você tem o domínio de tudo porque você acha que sabe todos os seus pecados. A misericórdia do Senhor alcança-nos também nas embrenhadas, nos atoleiros mais profundos daqueles pecados e fraquezas que nós nunca, por sermos Pedro e Judas, nunca daremos conta de saber que trazemos em nós essas traições e essas negações. E mesmo assim, você pode rezar como o profeta Isaías: antes
de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome, fez de mim seu servo, sua serva. Tenha medo não. Reze como o profeta Isaías. E é esta confiança que te leva, e não a presunção de ser certinha, certinho. Amém. Reze no silêncio, pedindo a graça de saber aceitar ser confrontada na mesa da sua casa e nas muitas mesas da sua vida e na mesa da Eucaristia, sempre pela autoridade de Jesus e do Espírito Santo, as suas traições e as suas negações próprias da fragilidade humana. Peça essa graça. Amém.